Ontem dissemos nesse programa que dados vazados pela CPI da Covid da doutora Mayra Pinheiro foram usados para fazer um pedido de auxílio emergencial. Nesta quarta-feira, a imprensa seguiu tentando destruir a imagem da profissional. Mais sites publicaram a notícia como se a própria secretária do Ministério da Saúde tivesse feito a solicitação. As imagens, portanto, estão na tela para quem nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. E eu quero ouvi-lo, Augusto Nunes, sobre esse tema envolvendo mais uma vez a doutora Mayra Pinheiro, que conversou conosco nessa semana. Augusto. Está se configurando uma perseguição, né, ostensiva, aberta. Entram como cúmplices aí os velhos nomes aí da imprensa velha. Eles sabem que isso foi desmentido, eles sabem, os jornalistas, e que isso aí, essa é a chamada fake news clássica. E, no entanto, eles continuam divulgando, dizem isso, dizem aquilo. Né? De novo, é o faroeste brasileira. O bandido real, quem é? Omar Aziz. Omar Aziz. Ele é tratado como pela imprensa? Como um mocinho de faroeste americano. Quem é o outro bandido? Renan Calheiros. Bandido juramentado. Esse aí pegou o Código Penal de A a Z, atropelou tudo. E, no entanto, é tratado como um estadista. Eles querem saber o que o Renan Calheiros achou da reforma ministerial, da parceria entre o presidente e o Centrão, como se ele não fosse um bandido. Agora, quem é perseguido? O doutor Mayra, que faz um trabalho sério, que desmoralizou, aos olhos de quem tem mais de 5 neurônios, esses pilantras vigaristas da CPI, e ela é perseguida porque eles perderam, não conseguiram emparedá-la, aí como conseguiram com outras pessoas com menos experiência ou menos desenvoltura no debate público. E isso acontece tendo como comparsa um bando de jornalistas. São comparsas. Eles fazem isso. E as agências de checagem, né, que são abrigos de desempregados virtuais, porque não sabem nada de jornalismo, ficam colocando a tarja de fake news em tudo que se relaciona com ideias diferentes das que eles já engoliram alegremente, e deixa passar sem o que a gente chama de box embaixo, explicando quem é a pessoa, qualquer reportagem sobre bandidos que viraram estadistas porque entraram nessa de precisa punir o genocida. O genocídio aconteceu no Brasil, né? Tem coisa começando a acontecer em Cuba, por exemplo, que ainda está começando a viver aí o seu drama. Eu não digo isso com alegria, agora a Covid vai ampliar esse drama? Não. Lá, o vilão é o grande Satã americano, é o bloqueio. Então, a grande esperança socialista do mundo não resiste sequer a restrições ou à má vontade de um vizinho poderoso. Que belo exemplo para socialista, né? É isso. Falamos aqui, né, Zé Maria, destruição de reputação, Zé Maria. Exatamente. A doutora Mayra está sofrendo um ataque muito cruel, né? E é o tipo de ataque que não adianta nenhuma defesa. Eu já disse aqui sobre a história do ex-ministro da Justiça, Jarbas Passarinho. Nós estávamos no gabinete dele e um repórter foi chamado a atenção e o ministro, então ministro da Justiça, dizendo que ele foi desleal e que publicou uma matéria falsa com relação a ele. O repórter, então, reconheceu o erro e pediu desculpas. O ministro Jarbas Passarinho pegou uma folha na mesa dele, rasgou em vários pedaços e atirou pela janela. E disse o seguinte: vá lá, busque todos os pedaços, emende a folha e traga aqui que eu te perdoo. Qual é a lição? De que o estrago estava feito e é possível recolher os cacos de reputação depois que se passa por um processo assim.
Eu entendo que ela tem razão a ir à justiça, pedir reparação ou, pelo menos, comprovar de que ela está sendo perseguida. Agora, essa história aí de receber esse auxílio emergencial, desde o início eu estou acompanhando isso. Quando o governo do presidente Bolsonaro iniciou esse processo muito importante, salvou muitas vidas, né? Remediou outras, pessoas que, de repente, ficaram impedidas de trabalhar, presas em casa, uma determinação que não foi do governo federal, mas ele entendeu o processo, né? E estendeu a mão. E quando abriu o processo, 176 milhões, vou repetir, 176 milhões de brasileiros se inscreveram. É evidente que não tinha, naquele momento, 176 dos 212 milhões de brasileiros em dificuldade. Ou seja, houve, evidentemente, um exagero. Onyx Lorenzoni, né, no Ministério da Cidade, saiu em campo e reduziu o número. Foram um pouco mais de 60 milhões de brasileiros que receberam. Mesmo assim, hoje já se sabe que muitos receberam a mais. Não havia um cadastro e se descobriu que pelo menos 16 milhões de brasileiros eram invisíveis, alguns não tinham nem CPF. Nos Estados Unidos, um processo parecido, o governo mandava cheques para casas. Conheci algumas pessoas que moram lá, que receberam os cheques e que não sabiam o que fazer com o dinheiro. Outros cheques foram devolvidos porque as pessoas morreram ou porque tinham se mudado e tal. Então, veja bem qual é a dificuldade, não é a dificuldade do presidente Bolsonaro, mas a dificuldade de se estabelecer um processo assim. Então, feito ali aquele primeiro atendimento, agora é ir atrás de fraudadores. Nós estamos aqui falando, mas muitos de nós que estamos falando, que estamos ouvindo, né, podem ter o CPF usado por bandidos para receberem ou tentar receber esse benefício. Cabe agora a investigação, a Polícia Federal enfim, a própria Receita ir atrás de quem recebeu indevidamente. Usar isso aí para atacar a reputação de pessoas, como a doutora Mayra, que presta um grande serviço, isso é um crime dobrado. Augusto, você quer fazer a complementação, Augusto? Completar um caso, mas que se encaixa desse que a gente está discutindo, porque enquanto tentam destruir a reputação, que não será destruída, da doutora Mayra, que não deve nada, não deve nada à justiça, está aqui. Queria ler dois tweets. Um da autoria do Guilherme Boulos. Esse se revela nesses pequenos recados. E do Paulo Pimenta Montanha, da Odebrecht. Guilherme Boulos. Agora, eu vou te soltar. Absurdo! Exclamação. Recebi agora a informação de que foram expedidos mandados de prisão do Paulo Galo, entregador antifascista, e de sua companheira Jéssica, por conta do ato da infame estátua de Borba Gato. Inaceitável! Exclamação. Paulo Pimenta. Urgente! Mais um absurdo acontecendo no Brasil. Paulo Galo e sua esposa têm prisão temporária decretada por incêndio na estátua de Borba Gato. Esse é outro que, se agrediu português, fosse crime, estaria na prisão perpétua. Está aqui. A inversão de valores. Eles não se impressionam com o que estão tentando fazer com a doutora Mayra. Eles estão preocupados com, repito, essa besta quadrada que pertence à mesma tribo deles, né? Essas antas, esses ignorantes que tentam inverter os fatos por motivos eleitoreiros, né? Que não serão materializados aí como sonhos, né? Não serão.